A maior atualização de sempre chegou à Dallas Factory e após ter gasto mais 3 horas de vida a panicar o novo mapa e a colecionar pesquisa para obter um novo plush, neste vídeo irei saciar toda a tua curiosidade em poucos minutos, portanto, sem mais delongas, vamos começar. Até à data, Dog é o plush mais difícil de obter, ainda precisarás de dedicar algum tempo nesta topeira. Não só terás de juntar 5.000 Dollybugs, como também precisas de 100% de pesquisa da sua versão rejeitada. Podem ser sim valores mais desafiantes do que o habitual, mas a partir de agora será mais fácil obter amostras de enchimento. Antes o limite de amostras de enchimento por rejeitado em cada zona era de 3, mas com esta nova atualização passou a ser 5. E onde surge o Dog rejeitado para obteres pesquisa? Perguntas. É aí que o novo mapa lançado nesta atualização entra em ação. Prepara-te a ficares confuso a primeira vez que o experienciares, visto que contém uma mecânica totalmente distinta dos outros mapas, mas é por isso que estou aqui, para te explicar tudo em pouco tempo. Inicialmente, de acordo com a informação que obtivemos do patch no Discord da comunidade, havia 50% de chance deste novo mapa surgir. No entanto, a probabilidade era demasiado alta, tornando-se até muito repetitivo. Como tal, foi reduzida para 33%. O conceito de mapa é muito simples. O comboio varia-se e o teu objetivo é explorar o mapa em busca das peças para arranjar o comboio. As peças encontram-se espalhadas pelo mapa e apenas necessitas de as deixar no círculo amarelo diante do comboio de onde saíste. Parece fácil, certo? Seria, se não fosses momentaneamente perseguido por uma topeira assim que agarras numa das peças. Exatamente! A versão rejeitada do Dog é obcecada pelas peças que necessitas para avançar para a próxima zona e se não estiveres atento, o Dog rejeitado facilmente alcança cada ataque dele retirando-te 5 de vida. Dependendo da tua localização, o Dog rejeitado pode igualmente usar os buracos de terra que vês dispersos no mapa para se teletransportar. E tem em conta que, uma vez que apanhas uma peça, não tens a possibilidade de alargar. Podes ter até 3 peças, mas quantas mais tiveres, mais o Dog rejeitado te irá priorizar como alvo, nomeadamente se estiveres a jogar com uma equipa. Outro pormenor é que o número de peças necessárias exposto no topo não corresponde ao número exato de peças no mapa. Exemplificando, caso esteja indicado que precisas de 20 peças, existem mais de 20 peças no mapa por onde podes optar. Caso tenhas o charme do Dog equipado, o qual desbloqueias assim que tiveres a pesquisa da versão rejeitada concluída, podes carregar ainda mais peças, dependendo de quanto evoluíste o charme. Na minha opinião, o charme do Dog é um dos melhores de momento, por ser bastante versátil com todas as personagens. Não só te confere de imediato um espaço extra no inventário para os itens gerais, como também podes ter até mais 2 peças de arranjo do comboio no nível máximo do charme. De momento, Dog é o segundo plush com menos vida, mas os atributos que sobram vêm compensar com o equilíbrio entre si. Na verdade, é a única personagem até agora que não tem 25 pontos atribuídos, como as outras personagens, apenas 23, mas como foi confirmado pelos desenvolvedores, foi intencional, dada as habilidades ativas e passivas do mesmo. Sim, Dog é de facto, na minha opinião, o plush que mais se adapta a diversas adversidades atualmente. A sua habilidade ativa, que se remete a escavar e permanecer debaixo do chão por 5 segundos, permite-lhe escapar dos rejeitados, ficando indetectável nesse período de tempo. O intervalo para voltares a usar a habilidade é de 50 segundos, contudo a contagem decrescente começa assim que a usas, portanto só tens de esperar 45 segundos para a habilidade ficar novamente disponível. Também podes cancelar a habilidade se voltares a pressionar sobre a mesma. Esta habilidade tanto permite fugir dos rejeitados caso sejas detectado, ou até distraí-los e atraí-los para um local onde não se encontra nenhum jogador e fugir assim que possível. Para além dessa habilidade, tem várias passivas. Quando usas a habilidade principal, as máquinas são salientadas durante o mesmo período de tempo. Caso a uses no novo mapa, são por sua vez as peças de reparo a serem realçadas com um contorno luminoso. Dug também tem uma luz permanente que auxilia na visibilidade, na ocasião de sair apagão na roleta. Também há outro detalhe que te pode ter passado despercebido. A stamina das personagens foi renovada. Agora cada barra corresponde a 10 pontos de stamina e para além dessa stamina são adicionados mais 50. Como conseguinte, cada plus tem um valor mais personalizado que te permite ser mais estratégico na hora de selecionares a personagem. O mapa, na minha opinião, foi um êxito. O facto de, à medida que jogas mais zonas numa corrida, de expandir o mapa, abrindo novas portas, torna-se um incentivo para os jogadores quererem jogar mais tempo. É uma estratégia
estratégia que joga positivamente com o psicológico dos jogadores, usando a curiosidade a seu favor e, considerando que a comunidade do momento está nomeadamente intrigada com a história por trás dos eventos do jogo, é mais um motivo que leva os jogadores a não interromperem a corrida para terem a chance de explorar mais áreas do mapa à medida que vai sendo sorteado. A criação de outra mecânica para completar este mapa também foi benéfica, pois quebra a monotonia e torna o jogo mais desafiante não só em equipa como também a solo, pois a solo é recomendado nomeadamente jogar com um plus com eficiência alta, sendo que de momento apenas o Buddy se encaixa nessa descrição, mas neste mapa os seus atributos e habilidades são inúteis, daí se tornar mais empolgante jogar estrategicamente a solo neste mapa. No que toca ao Dog, a sua jogabilidade é refrescante pela sua originalidade, quer na habilidade, quer no charme. No entanto, sou da opinião de que o design dele podia ser mais simplificado como as restantes personagens. Até agora, cada uma tinha basicamente uma peça de roupa. Cinnamon com vestido, Buddy perdeu as calças pelo caminho, Coda tem um conjunto simples com capuz para cima porque está na sua fase de lobisomem solitário, Queenie tem tanto amor próprio que usa a sua própria pele como vestido e Tim apenas se costurou até ao queixo porque é o que sabe fazer melhor. Todos eles peculiares à sua maneira, mas de certa forma bem relacionados. O design do Doug fugiu muito a este conceito, com camadas sobre camadas, diferenciando de tal forma dos outros peluches que, muito honestamente, não se aparenta tanto a um peluche como os restantes. Deixo claro que eu acho sim o design dele bastante interessante, apenas acho que não se enquadra na estética atual do jogo. Contudo, dado que a maioria da comunidade compartilha da mesma opinião, a equipa de desenvolvedores ouviu e considerou fazer as devidas alterações. O visual dele foi simplificado na semana após a atualização e, no meu ponto de vista, foi bastante bem implementada. Tendo em conta que é um peluche de raridade épica, mantiveram um visual detalhado, mas sem se destacar do modo que aparente pertencer a um jogo diferente. Obrigada, Forever Studio. Juntamente com esta atualização também foram expostas as submissões do primeiro concurso de arte que decorreu no Discord da comunidade, incluindo as minhas. Estou imensamente grata por ter tido a oportunidade de ter a minha arte incluída num dos meus jogos favoritos de momento. E por fim termino a minha revisão sobre o novo update. Não incluí todo o conteúdo recentemente lançado, pois quis focar-me nomeadamente na informação mais relacionada à jogabilidade para criar um tutorial acessível e útil. Se este vídeo te ajudou minimamente, compartilha. Irás contribuir para a salvação de muitas vidas de jogadores iniciantes no mapa do Doug. Espero que o teu tempo tenha sido bem gasto e vemo-nos no próximo vídeo.